Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Podchat Esportes, esse programa que agora é a sua resenha esportiva no YouTube, no Instagram e nas arenas de Campo Belo e região. Eu sou a Yuli e hoje o nosso convidado é um cara que está sempre aqui nas arenas como professor, como atleta e, de novo, a gente fala sobre o que acontece na areia, mas a gente fala sobre muita coisa que acontece fora também. E ele tem história. Tem muita história que aconteceu aqui e tem muita história que aconteceu fora do Brasil também. Então, para conversar com ele hoje, antes de chamar, eu faço aquela coisa de ir pesquisar quem que é ele fora do que a gente já conhece, fora do que a gente já sabe. Então, tô aqui com duas pessoas que falaram sobre ele. Pra Nath, que é a noiva dele, ele tem o coração mais humilde, forte e bondoso que ela já conheceu. Antes de ser noivo dela, ele é primeiro seu melhor amigo. Ele a encoraja e a lembra diariamente que ela não pode retroceder na conquista e manutenção da sua autenticidade. Ela falou que viver com ele é ser feliz no simples, literalmente. Para a mãe dele, a dona Lucília, falar é muito fácil. Ele é um filho que se preocupa com todos, é um rapaz educado, trabalhador e honesto. E para ela, isso é o mais importante. Para ela, ele é o cara. Então, com vocês, com muito prazer e palmas da edição, Felipe Pimenta! Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Oi, Yuli, eu que agradeço. É uma Você viu, né, que a gente oportunidade foi assim. atrás de Foi, saber a de gente você. até emociona. Pra minha mãe falar uma coisa dessa é difícil, tá? Olha aí, ó, É. então... A Nath não, a Nath gosta de falar um pouquinho mais. Ah, e tem uma coisa também, ele é pai de pet, tá? O Moser não falou aqui com a gente, mas já fiquei sabendo que ele é um paizão de pet, que ele ama ser pai do Moser. Um cara desse tamanho, pai do Lulu na Pomerânia, que é um fofo também, que é o rei dos pets de Campo Belo, inclusive. Não sei se vocês estão sabendo aí. Aí, ó, rei da pipoca. Felipe, hoje aqui com a gente eu quero que você fale sobre tudo que envolve sua vida no esporte, que eu sei que não é de agora, sei aqui nos bastidores, e hoje a gente vai trazer pra galera conhecer um pouquinho mais de você. Então, né, já tem bastante tempo por aí. O Felipe que é daqui de Campo Belo, mas teve muita vivência fora, né, Felipe? Você teve... Eu saí daqui de Campo Belo com mais ou menos 14, 15 anos. Muito cedo, né? Aí eu já rodei bastante o mundo. Fiquei sabendo que teve uma época em Campinas, teve uma época lá em Buenos Aires, se eu não me engano, na Argentina. Eu morei em Depois foi Buenos para os Estados Aires, Unidos. Como é morei que nos foi Estados isso aí? Unidos. Assim, para resumir o contexto tudo, eu saí daqui de Campo Belo com mais ou menos 15 anos, 14 para 15, quando eu terminei a oitava série, aí morei em Lavras um ano e pouco. Depois eu fui para Campinas, aí morei 2 anos e meio em Campinas, jogando tênis, e depois eu fui para Poços de Caldas, fiquei um breve período lá de 2, 3 meses, morando com meu irmão que fazia faculdade, para estudar inglês, que eu queria ir para os Estados Unidos. Aí eu fui fazer uma pré-temporada na Argentina de um mês, acabei ficando 3. E depois da Argentina eu fui para os Estados Unidos. Aí eu morei 5 anos lá nos Estados Unidos. Depois voltei em São Paulo, aí fui voltando para cá devagarzinho. Isso tudo, todas essas vivências, foi sempre estudando, porque você era ainda menor de idade, né? Você tinha 14 anos quando você saiu. Então era estudando e jogando tênis. Não era o beach tênis ainda, né? Não, beach tênis a gente nem sabia que era beach tênis ainda. Tava longe ainda, né? Foi só jogando tênis. A gente, graças a Deus, com o apoio da família aqui, a gente teve muita oportunidade de ir para fora. E graças a Deus teve o sucesso que a gente teve aqui. Eu cheguei a ser número 1 do sul de Minas. Depois cheguei a ser top 5 do estado de São Paulo, mas e tentando jogar o pro no tênis, né? Então, com o esporte, eu tô aí desde pequeno, porque meu pai jogava futebol, então sempre acompanhava. E o Então, tênis surgiu na sua vida como? Porque foi aqui em Campo Belo, inicialmente. foi aqui como que eu posso falar? A primeira pessoa que trouxe o tênis para Campo Belo foi o seu Joel. Hoje ele deve estar com mais ou menos aí 86, 88 anos e jogando ainda. E jogando num nível muito bom ainda. Mora aqui ainda. Mora aqui. Ele que trouxe o tênis aqui para Campo Belo, e foi na época que o Guga estava virando número 1 do mundo, aí todo mundo estava tentando experimentar, então foi ali questão de 2001, 2002
que o Guga era o número 1 do mundo. Comecei e vi que tinha uma certa facilidade. Meu pai sempre incentivou o esporte e daí a gente deslanchou, graças a Deus. E nessa sua vivência lá em Campinas, por exemplo, né, que foi, acho que a maior cidade por enquanto, depois que você foi aqui para Poços de Caldas, que você falou, foi Foi. estudar e tudo, depois você foi para Campinas. Como que foi, assim, para você, um menino ainda, 14, 15 anos, sair da sua cidade, escolhendo jogar, escolhendo levar o esporte como algo a mais na sua vida? Não era seu hobby mais, né? Já era algo que você vislumbrava lá na frente como uma profissão, né? Então, como é que foi isso, assim, sair tão novo de casa, ir para outro lugar? Como é que foi isso? Então, é difícil falar assim, porque ninguém nunca me perguntou esse tipo de pergunta antes, porque sempre perguntam por que que eu voltei, por que que eu parei de jogar tênis, por que que... Então, para ir, assim, eu não sei, eu sempre me considerei, depois de muito tempo a gente vai analisando as coisas, eu sempre me considerei uma pessoa muito fácil de adaptar a situações. Então, desde meninos, a gente vai pensando, sempre, assim, muito perto da família, a família sempre levava para jogar, tal. E quando eu fui sozinho mesmo. E eu fiquei um mês lá sem, assim, sem voltar para casa, sem... E graças a Deus tinha muita gente da minha idade. Isso é bom, né? Faz Isso, diferença. isso. Então a gente, assim, muita gente com a mesma mentalidade, querendo a mesma coisa, sabe? Então, assim, não foi fácil, de certa forma, ficar longe da família e tal, mas também não foi difícil, por certa forma, porque você tava no meio de um monte de gente da mesma idade, ou gente mais velha, que sempre a gente tem, como é que fala? A gente idolatra, porque tinha o João Soares, ele era o treinador principal, chegou a ser top 70 do mundo, e tinha os outros treinadores também que a gente tinha uma certa amizade que era absurda. Eu sempre fui muito abençoado, porque todos os lugares que eu fui, a gente sempre foi um grupo de amizade assim muito bom. Mas assim, a questão foi que a gente teve que aprender a se virar muito rápido. Então, tipo assim, eu falo, tem certas coisas que acontece, liga pro pai, liga pra mãe, o pai e a mãe dão um jeito. E lá, quando você tá lá, você vai ligar pro pai e pra mãe, eles não vão pegar o carro para dirigir 5, 6 horas para resolver o seu problema, então resolve você. Então, o esporte ensina muito isso, entendeu? Mas graças a Deus foi uma coisa muito, um aprendizado muito bom. De lá para a Argentina foi quanto tempo, assim, mais ou menos, que você teve desse... É, Campinas, olha, eu fui para Campinas, se não me engano foi 2006, e eu fui para Argentina não, foi 2005, 2006, foi por aí. Eu fui para Argentina no final de 2008. 2 anos e meio, fiquei 2 anos e meio, aí eu fiquei 2 meses em Poços de Caldas, 2, 3 meses em Poços de Caldas estudando inglês, que eu queria ir para os Estados Unidos. Contratei um empresário quando eu estava em Campinas para me ajudar a achar a faculdade, essas coisas nos Estados Unidos. Fizemos vídeo, tem vídeo na internet eu jogando aí antigamente. Mas só que eu precisava, para ir para os Estados Unidos, eu precisava passar em certas provas, que chama o SAT, que é o SAT, né? Todo mundo conhece aqui no Brasil. Eu esqueci o nome da outra, que é a mais famosa, né? Que é uma prova que é uma prova conversada, é uma prova escutada e é uma prova escrita, que chama TOEFL. Desculpa, lembrei o nome, chama TOEFL. E como eu sempre fui muito bom de escola, hoje todo mundo faz o diagnóstico como déficit de atenção. Mas em escola eu sempre tive muito problema em prestar atenção nas coisas, tudo, e principalmente no inglês. Então eu nunca cheguei a passar nas provas. Mas Deus sabe o que faz e acabou que eu consegui a bolsa pelo nível de tênis que eu tinha. O técnico me queria lá e eu tive que estudar um ano lá nos Estados Unidos. Mas resumindo, na Argentina eu decidi que eu tinha que fazer uma pré-temporada para ir, entendeu? Aí, enquanto eu estava em Poços de Caldas, eu achei uma academia para treinar, chamava Tennis Center. E o professor estava indo para Argentina fazer um curso. Eu falei assim, brinquei com ele, eu falei, será que eu não consigo ir com você? Ele falou assim, eu vou procurar saber. Ele falou, tá tendo uma clínica lá, dia tal, era para ficar lá, eu acho que 2 semanas. Eu falei, pergunta se eu posso ficar um mês. E acabou que acabou dando certo. Aí eu acabei ficando 3 meses lá.
E de lá para os Estados Unidos, que foi já num outro momento, né? Que você já foi para estudar e para jogar lá. Que com uma universidade te querendo, era uma escola ainda, como é que é? Não, era uma universidade já era uma junior college. Porque, e eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei assim, eu acho que foi 2, 3 dias antes do Natal da Argentina. Passei o Natal, o Ano Novo, passou uma semana do Ano Novo, eu já fui para os Estados Unidos. Aí, visto essas coisas, tudo naquela correria, passaporte e tal. Isso, loucura, foi correria. E acabou que eu fui em janeiro de 2009 para os Estados Unidos. Aí eu já fui pelo nível de tênis, aí eu tive que estudar um dos requerimentos quando eu fui, porque Junior College é um pouquinho diferente. É uma faculdade de entrada para as pessoas que não têm tanta condição financeira nos Estados Unidos. Porque diferente daqui, lá não tem faculdade pública, né? Exatamente. Então, e a faculdade tem que te aceitar, né? Não é só você chegar e pagar e entrei, né? Tem toda essa diferença aqui também. Isso. E lá o time de tênis era um time de tênis que já tinha um pouquinho de tradição, já era muito bom. E eles queriam formar um time para ver se a gente conseguia ser top 10 da nação. E graças a Deus a gente foi, aí teve adicionais. Quando eu fui, aí eu tive que estudar um ano de inglês por essa Junior College, fora as aulas que eu tinha que fazer de faculdade. E essa Junior College também é para pessoas que ainda estão indecisas no que fazer na faculdade. Então, tipo assim, eu tô indeciso entre business e, vamos falar, artes, ou business e medicina, alguma coisa, enfermagem. Então lá você pode ir e pegar matérias de todos os cursos para decidir o que você quer fazer. Fazendo uma base ali até você Exatamente. decidir. E quando você vai para a faculdade, essas matérias já são excluídas do seu. Tipo, quando você vai para a universidade, né? Que eles falam, para a university. Lá você ficou 5 anos, Felipe? 5 anos. Eita, foi tempo, hein? Você morou onde lá? Qual cidade? A maioria do tempo eu morei, na primeira cidade que eu morei chamava Arkansas City, tinha 12 mil habitantes. Era aquelas cidades que você vê nesses seriados Smallville, essas coisas bem pequenininha, aquele pessoal bem cowboy, bem assim da roça mesmo. E eu morei lá 2 anos. Depois eu transferi para uma universidade em Oklahoma. Não me adaptei, o time não era bom. E a escola também, eu não me adaptei com o pessoal da escola, que aí o pessoal era mais redneck ainda do que em Kansas. E eu joguei contra uma universidade que o técnico gostou, me mandou um e-mail, me fez uma proposta e eu voltei para Kansas. Aí a universidade já era muito grande. Aí já era um time de tênis que já tinha sido top 20 da nação, top 10 da NCAA, que é o que você vê o pessoal jogando na televisão, basquete, futebol americano, essas coisas, que é a mesma liga. Aí eu fui para uma faculdade de divisão 2 de tênis. Que é a única coisa que diferencia, o nível de tênis diferencia um pouco, mas é mais o tamanho da faculdade. Minha faculdade não era do tamanho muito grande para ser divisão 1. E a gente tinha nível de tênis para jogar contra o pessoal da divisão 1. Então a gente acabou ficando, quando eu joguei nessa minha última faculdade, que eu fiquei lá 2 anos e meio, a gente acabou ficando top 20 da nação, se não me engano. Foi alguma coisa assim. E agora eles chegaram, se não me engano, recentemente. Eu ainda mantenho contato com o técnico, com o pessoal que joga. Eles chegaram a top 10 agora. Conseguiram então o que eles estavam querendo almejando. lá já. Mas depois de mais de 10 anos. E aí depois dessa vivência toda nos Estados Unidos também, que é uma nação que é muito diferente da nossa aqui, né? Não sei se a cidade, pelo que você está falando, era uma cidade mais de interior, né? Que não é muito, assim... Até o estado mesmo é mais, assim... A gente fala redneck, né? Mas é mais o pessoal, assim... Aqui a gente tem... Não é certo falar que é o pessoal da roça, mas é a cultura do pessoal lá. O pessoal lá é mais retraído, gosta muito de morar em sítio, essas coisas. Tradicionalista, assim, Isso, digamos. É, um pessoal de extrema direita, vamos falar assim. E aí depois disso tudo que você viveu lá, 5 anos, agora eu vou chegar na pergunta que você falou que todo mundo faz. Como que foi voltar para o Brasil? O que te motivou a voltar para cá, a seguir aqui o que você estava fazendo lá? Então, inicialmente, eu ia voltar para o Brasil por 6 meses, por um semestre, que eu estava muito longe da família. Eu saí com 15 anos de idade, sabe? E eu já tinha 25, tinha 10 anos que eu estava fora.
eu tava com os meus avós aqui passando por um problema de saúde na época. Minha mãe e meu pai também estavam com problema no casamento, acabaram se separando. E eu acabei falando, eu falei, ó, vou voltar 6 meses pro Brasil, vou trabalhar, fazer o estágio que eu precisava para formar, tal, e depois eu volto. E acabou que uma coisa vai levando a outra, você vai começando a trabalhar, você vai ajudando um, ajudando o outro. Eu morei em São Paulo, acho que foi 9, 10 meses. Foi 10 meses de janeiro a outubro. Depois eu voltei para cá, comecei a trabalhar na UFLA, no que eu formei lá, que eu trabalhava na diretoria de Relações Internacionais da UFLA. Trabalhei com um departamento de administração também, lá na UFLA. E acabou que isso em 2014, se não me engano. De 2014 para 2015 foi uma época que o governo, eu acho, teve um corte nas Eu estava saindo da universidade nessa época. Teve um corte que me deixou muito triste. E Que eu- acabou que eles falaram, ó, Felipe, infelizmente. E eu já tinha decidido ficar para trabalhar nesses projetos que eu tinha feito. Aí chegou uma certa hora que eu falei assim, agora para mim voltar, muita gente depende do que eu faço aqui, então eu fui ficando. E essa volta para cá, teve algum momento assim que para você foi desafiador? Porque você ficou muito tempo fora, né? Assim, não só fora de Campo Belo, mas fora das suas pessoas, do seu lugar, da sua família. Então muda muito, né? A experiência que você teve desde novo, querendo ou não, te forma de uma forma diferente, né? Teve o 2014 até final de 2015 foi muito desafiador. Porque como eu saí daqui muito cedo, eu não tinha amizade com quase ninguém. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu não tinha amizade com quase ninguém aqui em Campo Belo. Ou o pessoal tava morando fora ainda, ou tinha certas coisas, sabe? Eu trabalhava. Então eu tinha amizade com o Matheus Felício da Corpus, que hoje ajuda a gente aí bastante. E ele me viu um dia na rua, ligou pro meu pai e falou: Não, eu quero encontrar com o Felipe faz muito tempo e tal. E acabou que eu tinha ele como amigo. E tipo assim, só que ele já namorava a Marina. Então quando ele viajava para ficar com a Marina final de semana, eu ficava sozinho. Então essa época foi muito desafiadora porque a gente acaba ficando muito sozinho, ficando muito pensativo, sabe? E aquela coisa toda. Até que eu consegui reencontrar bastante amigo que estava aqui em Campo Belo ainda por um acaso, entendeu? Aí a partir daí as amizades vai indo, você vai se distraindo, vai trabalhando mais, vai vivendo, aí você vai vivendo mais sua vida. Porque os amigos, querendo ou não querendo, é uma coisa que te dá um suporte muito grande por trás. Com certeza. E nessa volta sua, né, dos Estados Unidos para cá, depois de 10 anos fora de Campo Belo também, esse momento o tênis voltou junto com você, você não parou, né? Ou parou? Você chegou a ter uma pausa aí na carreira? Dei uma pausa 2014, 2015. Eu joguei algumas vezes em 2016, assim, dá pra contar nos dedos. Mas eu voltei a jogar tênis mesmo, assim, pra brincar. Eu vou até agradecer o Matheus da Destino Certo, porque ele foi a pessoa que mais me incentivou no tênis depois que eu voltei pra cá. Não, vamos fazer, vamos participar, eu quero que você participe, tal, tal, tal. E agradecer muito ele, porque o tênis foi uma coisa e eu não tava, eu tinha dado um burnout de tênis. Aí eu falei assim, vou dar um tempo, e esse tempo acabou virando uns 2, 3, 4 anos que eu fiquei sem jogar, mas não parei de gostar. É o que todo mundo fala, você não gosta mais de tênis. Não. Ninguém vê quando eu fico em casa assistindo, sabe, pensando e tal, mas eu só quis dar um tempo de jogar mesmo, porque eu joguei por 10 anos todo dia, 5 horas por dia, sabe? Tinha dia que era mais, viajava para jogar, não tinha outra coisa na minha vida a não ser tênis e faculdade. Então, aí quando eu voltei, eu falei assim, eu vou dar um tempo. Mas foi um tempo maior que eu queria. Isso também é uma coisa engraçada que assim, parece que quando a gente faz uma coisa, você não pode fazer mais nada da vida, né? E a vida continua, os planos mudam, as coisas mudam. O que foi o que aconteceu com você? Você foi para fora, voltou, foi para Lavras, volta para cá, fez parte de outros projetos. Então, esses momentos também, esses respiros que a gente tem, seja no esporte, seja na profissão, seja no que a gente faz na vida, são importantes também, porque o Felipe que saiu daqui com 14, 15 anos não é o Felipe que voltou com 25.
Não, todo mundo comenta. Porque quando eu fui embora, todo mundo comentava que, tipo assim, todo mundo me conhecia como brigão, sabe? Essas coisas de nervosinho, sempre brigava com todo mundo, não tinha muita paciência, exatamente. E todo mundo pergunta, como que você voltou nessa calma, educado? Ainda quando eu jogo, ainda eu fico um pouquinho nervoso, tem hora, mas faz parte. Mas eu falo que o que mais me ensinou a voltar diferente desse jeito foi a vida. A vida te dá umas cacetadas que você tem que aceitar e não tem outra forma. Aí vem, em primeiro lugar, a educação, sempre falando. Meu pai e minha mãe sempre forçou muito, por favor, obrigado. Então tem hora que até eu brinco com a Nath assim, cadê o por favor? Ela fala assim, Felipe, não precisa, aí entre a gente. Eu falo assim, mas sabe, eu cresci assim. Isso. E como que foi disso aí, então? Como que o beach tênis chegou na sua vida depois disso tudo? Teve o tempo aí off do tênis, voltou e o beach tênis surgiu de que jeito? Olha, o beach tennis surgiu por uma certa brincadeira mesmo. O pessoal chamando para jogar. Lá no, se não me engano, lá chama Espaço do Tenista, que é do Joe. Esse espaço já estamos vendo que é clássico aqui. O Mário citou ele também, você também. Acho que É uma lenda é esse a espaço, lenda, porque né? todo mundo começou lá, vou te falar, viu? Vamos ter que trazer o Da espaço do velha guarda tenista do aqui, não vai beach ter tennis. jeito, vai ter que falar Vai ter que também, vai ter que trazer. trazer para falar também. Porque eles fizeram uma quadra lá, uma quadra mais ou menos improvisada, mas era uma quadra boa que a gente gostava e acabou que quem me chamou para jogar a primeira vez foi o Luiz Felipe. Todo mundo conhece ele como Siri. Vamos jogar, eu tô jogando, tô gostando, tal. Aí começa a juntar aí eu comecei a encontrar com o pessoal do tênis, que é o Matheus Campos, o Alessandro Delegado, comecei a encontrar com o pessoal, com o Mário, que não tinha tanta amizade assim na época. Ainda com o Matheus Campos eu até tinha, que eu conhecia, o Alessandro eu conhecia época de escola, mas o Mário eu não conhecia. E acabou que a gente foi formando um grupinho ali das antigas, começou a encontrar, viajar para torneizinho assim, e acabou que a gente foi entrando, foi entrando. E quem vem do tênis já tem uma certa facilidade. Foi mais de 20 anos com a raquete na mão aí, então a gente tem uma certa facilidade para jogar, né? Isso eu ia perguntar mesmo, como que foi depois de tantos anos no tênis, né, de uma carreira mesmo, de ter sido... Você chegou a ser profissional, certo? Ou tava ali no passo de virar? Eu cheguei a jogar torneios profissionais, eu falo que eu cheguei a ter até ranking aqui no Brasil e fora. Você digitar lá no site da ITF, você vai achar meu nome lá, mas no tênis. Mas eu cheguei a jogar, tentar, eu falo assim que eu tentei jogar profissional porque eu joguei, a gente fala o primeiro escalão, que são os futures de tênis. Cheguei a jogar com os 700 do mundo, cheguei a jogar com, sabe, e com o pessoal, mas ranking na ATP e ponto na ATP eu nunca tive, infelizmente. Mas foi uma carreira longa, você chegou Foi. muito longe, né? Graças a Deus, por onde eu saí, aqui em Campo Belo, numa época que ninguém conhecia o tênis e tudo, eu cheguei bem longe, vamos falar assim. E aí, sair do tênis, que é um tipo de esporte, apesar de ser com raquete também, e cair no beach tênis. O que foi pra você, apesar da facilidade que você falou que já tinha, por já conhecer, né? As regras, enfim, já ter a habilidade ali com a raquete. Mas o que te pegou assim, que você falou, nossa, isso aqui eu vou ter que ter atenção nisso aqui. Ou isso aqui é bem diferente do que eu estava acostumado. Primeiramente, o que mais chamou a atenção foi a resenha. Com os amigos, a gente encontrar. E segundo, que é divertido jogar. Não tô desfazendo, mas é muito mais fácil que o tênis. O tênis já é um esporte mais difícil de se aprender, questão de coordenação motora, tudo. O beach tênis, além de ser muito inclusivo, é muito mais fácil de jogar. Então qualquer um pode jogar beach tênis. E a gente acabou com a turminha, com as esposas, todo mundo na época. Acabou que a gente entrava todo mundo para jogar, para brincar e que não sei o que. E isso foi o que me atraiu. E o que me atraiu a dar aula foi o pessoal correr, chegar a perguntar, porque eu não queria dar aula de jeito nenhum. Aí você já até adiantou o que eu ia te perguntar, porque na hora que momento assim que você viu, virou a chave, falou, opa, peraí, daqui pra frente, de repente eu posso virar professor disso aqui, eu posso começar a orientar com a experiência que eu tenho, porque é uma bagagem gigante, né? É uma bagagem gigante que foi bem. Para começar a dar aula,
Eu lembro eu vou só contar uma história rapidinho. A gente foi jogar um campeonato de beach tênis lá em Lavras, se não me engano foi final de 2022. E eu fui jogar com o Siri a categoria D. Eu lembro que a gente fez 2 jogos. O primeiro a gente perdeu de 6-1 e o segundo a gente ganhou de 6-1, então a gente classificou pro dia seguinte. Aí, como era todo mundo de Campo Belo, a maioria do pessoal voltou e ficou lá em Lavras. Eu, Siri, Mário e Amanda. E a gente, o que a gente vai fazer agora à noite e tal? Vamos sair para jantar, para tomar alguma coisa, beber e ver e conversar. E o Mário, na felicidade dele toda, a gente saiu para comer, para jantar tal, e que não sei o quê. E o Mário começou a falar: a gente está construindo uma arena, eu quero que você vai dar aula, principalmente você, pela facilidade tal, que não sei o quê. Eu falei: Mário, não quero não, sabe? Eu levo beach tennis tanto na brincadeira, não quero mexer com isso não, tal. E ele insistiu tanto que eu lembro direitinho, na hora eu virei e falei assim: Mário, a hora que você terminar de construir a arena, você fala comigo. Termina lá primeiro, Termina. depois a gente vê. Isso daí foi outubro, se não me engano. Quando foi janeiro ou fevereiro, o Fernando e a Tati me chamaram para conversar. E aí, o que você acha? Eu falei: não, então tá bom, tô dentro. Vamos ver até onde vai. E acabou que a gente tomou gosto pela coisa, né? Já tá na veia, né? Já tá no sangue. Já gosta pouco, já vivia isso. Então é um lugar que você pode continuar vivendo de uma forma diferente, né? E o que mais me atraiu, assim, beach tennis, a gostar do beach tennis, foi mais... Aí a gente começou a viajar para competir e tal, que não sei o quê, e eu comecei a meio que ter não um déjà vu, mas eu ter essas lembranças de viajar para competição, que querendo ou não querendo é uma ótima parte para você viajar, resenha, você senta, você conhece gente de outras cidades, sabe? Você faz amizade com todo mundo. Aí isso daí aí me pegou como numa chave de pescoço, assim. Uma nostalgia boa, né? Porque são boas lembranças que você carrega, né? Então, já são, então, mais de 3 anos, né? Praticamente, quase 3 anos já de professor. Foi logo depois do carnaval. Foi logo depois do carnaval de 2023 que eu comecei a dar aula. E quando eu comecei a dar aula, eu não sabia muita coisa. Eu falei assim: eu vou aprendendo, vou vendo, eu gosto de assistir as coisas, analisar o que é feito, o que não é, que não sei o quê. Eu até peço desculpa para quem no começo começou a fazer aula comigo, que a aula já não era tão assim, mas hoje eu te garanto que a aula já é um pouquinho diferente. A gente ganhou muita experiência, viaja, eu gosto muito de conversar com o pessoal, sabe? Eu gosto de jogar com gente bem melhor que eu, gente ranqueada, para ver o que a pessoa faz, o que não faz, o que a gente precisa melhorar, o que não precisa. Hoje a aula, tipo assim, a evolução que a gente vê na gente mesmo, isso aí traz até que bastante orgulho pra gente, né? Você falar que começou, que foi jogar um campeonato em Lavras na categoria D, pra mim isso aí não tem como. Eu jogo categoria D, o que o Felipe tá fazendo na categoria D? Não existe isso. Eu lembro que até a hora que a gente foi começar a jogar, o Siri virou e falou assim: amigo, daquele jeitinho dele, amigo, não saca forte não, senão eles vão tirar a gente do torneio, amigo. Condição, eu já tinha que estar pelo menos na C, na B. E hoje você tá igual o Mário também, né? Só joga A pra cima, né? Hoje se tiver até pro, eu até prefiro arriscar, tá? Porque eu prefiro até jogar com gente muito melhor que eu pra exatamente aprender e não ligar muito pro resultado do que a gente jogar numa categoria abaixo e sair e não jogar tão bem igual você queria jogar. Então eu até prefiro jogar a categoria. Se tiver a pro em qualquer lugar, você pode perguntar para qualquer um. E eu incentivo todos os meus alunos parar de jogar. Joga 1, 2 torneios na D, já passa para C, já passa para B. Você vai apanhar no começo? Vai. Mas a gente vai apanhar de qualquer, sabe? Toda hora. O que o Mário falou, que eu concordo, também acho que você também vai concordar. Não tem como ganhar todos, não, sempre vai ter um só que vai ganhar, então não tem como. E é isso é uma coisa sempre vai ter gente que vai estar num dia muito bom, e se você não tiver num dia muito bom, você sabe? E eu vejo que o pessoal frustra muito e fala assim: eu já ganhei dele de tanto e que não sei o quê. Mas às vezes é questão do dia, sabe? E isso é totalmente mérito da pessoa. A pessoa está num dia muito bom e jogou muito bem, mérito dela. É difícil reconhecer o mérito do outro, né? É difícil. Conhecer isso. Antigamente era difícil reconhecer que a gente sai tão puto da quadra de perder, tão bravo, que a gente esquece de reconhecer o mérito da pessoa. Entendeu? Porque às vezes não é só sobre você ou sua dupla, né? Às vezes tem a outra dupla do outro lado da quadra que arrebentou. Jogou muito mais bem. do que merecido, muito né? bem.
E falando nisso aí de ganhar, de perder e tudo, fiquei sabendo que tem quase uma lenda de que você não perde 2 vezes para a mesma dupla, para a mesma pessoa. Eu andei pagando língua disso. Fiquei sabendo que é assim, que você fala e acontece, não perde mais de uma vez para a mesma pessoa. A gente que jogou muito tempo, essa competitividade dentro da gente, às vezes, e no tênis eu costumava falar, eu não perco 2 vezes para a mesma pessoa. Acontece até demais. Mas a gente, igual eu falei, tem que reconhecer quando a pessoa joga muito bem. Mas eu falo no sentido de eu perdi para essa pessoa, o que que eu tenho que fazer para melhorar, para ganhar dessa pessoa. E analisar Entendeu? o jogo, né? O que Exatamente. que Ó, você... o que que essa pessoa faz, o que que ela não faz, sabe? Eu analiso muito essa parte. Então, às vezes, eu entro para jogar com essa pessoa na segunda vez, e se a pessoa melhorou certas coisas também, mérito dela. Entendeu? A gente tá aqui no mundo para pagar a língua, como diz, né? Mas eu falo no sentido de não perder 2 vezes para a mesma pessoa, justamente para ver o que que você tá fazendo de errado e melhorar essa parte. Entendeu? E a parte da competitividade também, da resenha, isso aí é bom. E sobre os seus alunos, Felipe, você já está aí há mais de 3 anos como professor agora, né, lá na Aloha. Uhum. Tem aluno que te faz passar raiva demais? Como é que é isso? Tem. Opa, tem bastante. O que você tem mais O raiva nesses Thales, o Thales alunos? foi Ah um. lá, ó. Tem um aqui atrás das câmeras chamado Thales Rezende, que por acaso é a outra parte desse podcast que diz que faz passar raiva. Não, não, é assim, não é que faz passar raiva. Lembrando que é tudo uma resenha, tá? É Então você lógico, pode lógico. zoar, você pode falar, você pode apontar, pode até contar quem que é, a gente adora uma fofoca. É lógico, mas é assim, não é que faz passar raiva, mas às vezes a gente fala assim. Obrigado, Thales. Às vezes a gente fala, ó, vamos fazer as coisas certo, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, sabe? E às vezes esse déficit de atenção que a gente tem hoje em dia, às vezes atrapalha um pouquinho, ó, presta atenção, vamos fazer certas coisas, certas coisas, certas coisas. Aí faz uma, faz duas, faz três, aí a voz levanta um pouquinho. Mas é no sentido de querer, de fazer você melhorar um pouco, entendeu? Não é que a gente passa raiva, mas a gente tem mais tempo bom do que tempo ruim dentro da quadra. Eu falo. Quando você vê assim seus alunos evoluindo, conquistando coisas, conquistando novos degraus aí dentro do esporte, como que você se sente assim? É Vendo isso? muito gratificante, é muito bom. Você vê que a pessoa, às vezes, eu falo, as melhores aulas, às vezes, são de pessoas que você nem espera, assim, porque a pessoa quer aprender, a pessoa quer fazer as coisas. Você vê, eu fico falando, eu tenho um aluno, o Davi, é filho da Gisele, do Rodrigo, ali do posto Hipermax. O Davi, de quando ele começou a fazer aula antigamente, eu acho que com a Jaque lá na Garda, ele estava comentando comigo esses dias para hoje, um menino de 14 anos jogar do jeito que ele joga hoje, entendeu? É Humberto jogando do jeito que tá, o Mário, a gente mesmo, o tanto que a gente melhorou. Você pega vídeo da gente jogando 2 anos atrás e jogando hoje, são, sabe? E principalmente os alunos. E eu vejo que muito aluno faz questão, ó, ganhei, vou jogar a próxima rodada daqui a pouco, ó, vou jogar as quartas, assim. Isso daí é muito gratificante ver os alunos melhorando cada dia e o pessoal tendo muito interesse pelo beach tennis. E quando a gente fala assim de competição, quando entra para essas fases, né, de torneio, de tudo isso, querendo ou não, tem às vezes uma rusga ali com o outro, ou tem um desentendimento, porque acho que a competição traz um pouco disso também, né? Todo mundo quer ganhar, ninguém quer ficar para trás, mas o que que você acha assim que é primordial para quem quer ir competir, para quem quer ir para outros lugares, outras cidades aqui na região também? O que a pessoa pode ir pensando para ajudar, sabe? A primeira coisa que eu falo isso para todos os alunos, tá? Primeira coisa, a maioria das pessoas que fazem esse esporte, que viaja para jogar campeonato, não ganha a vida com isso. Então, diverte ali, você não tem obrigação nenhuma de estar ali para jogar, não tem pressão nenhuma, você tá ali porque você quer. Entendeu? É legal você sentir nervosismo, o frio da barriga antes de você entrar, mas se diverte ali dentro ali você tá ali para divertir, sabe? Você tomar umas boladas, outras aí faz parte. E tipo assim, eu acho que o pessoal liga muito para ganhar e perder no começo quando tá começando a jogar o beach tennis. E igual na vida, no começo a gente toma muita porrada, né? E tem que aprender a perder, tem que aprender a ganhar, sabe? Tem que aprender a fechar jogo.
sabe? Mas o pessoal precisa, o principal é se divertir, porque se não divertir ali dentro, o que você tá fazendo ali? Entendeu? Você tá perdendo seu tempo, você vai sair dali com raiva, querendo bater nos outros, sabe? Não, eu já fui assim e eu falo que não é uma boa, não. Experiência própria. Experiência própria. E o que você vê, assim, que a gente fala de muita coisa boa, claro, mas tem muita coisa que às vezes vou falar que é desnecessário. O que você vê, assim, que você, quando acontece, fala, putz, isso aqui não precisava. Olha, Isso aqui me tira do sério, isso aqui nada a ver com o que o esporte é, sabe? a gente que vem do tênis, o pessoal que joga tênis vai concordar comigo. É, a gente que vem do tênis, a gente fala que o tênis é um esporte muito mais educado, é um esporte muito mais gentil, porque e muita gente acha que é chato porque na hora que tá jogando tem que ficar calado, só pode bater palma, sabe? Só pode conversar quando o ponto não tá acontecendo. E você chega no beach tênis, é muita risaiada, é muita conversa, é muita zoação e que não sei o quê. É, e aquela coisa, isso daí às vezes quem é do tênis tira um pouquinho do sério. Mas é só por causa da questão da competição, das coisas, e a gente tem que aceitar que tá para um e tá para outro também do outro lado da quadra. Mas o que tira mais sério, o que me tira mais do sério é questão de comemoração de ponto, sabe? Assim, você ter a gentileza com o adversário do outro lado. Pegou a bola na rede, pede desculpa primeiro. O pessoal fala, não precisa pedir desculpa, não, que não sei o quê. Não, vai ser educado com a pessoa. Você não fez por querer essa bola. Então pede desculpa, "Ô, desculpa, depois comemora o ponto. Eu sei que tem hora que a gente às vezes comemora primeiro para depois pedir desculpa, mas pede desculpa, sabe? O que que a gente fala? É a gentileza ali da pessoa, sabe? Não custa, sabe? É uma açãozinha ali, uma coisa. E eu acho que o pessoal, assim, normalmente que eu vejo muito em torneio, a gente precisa aprender a respeitar mais o adversário. Às vezes a gente fala, ô burro, você tá errando muito, essas bolas muito fácil, tal, que não sei o que, que não sei o que. Mas você não tá vendo que o adversário tá jogando com você outra quadra. Você não tá dando mérito pra ele, entendeu? E às vezes a gente tem que, fica muito nervoso e esquece de ver esse outro lado. Eu acho que o que mais me deixa, sabe, assim. Esse fair play é importante, né? É, E a gente entender pra mim como é que uma das funciona coisas cada mais esporte, importantes, né? é. O fair play com o outro lado da quadra, pra mim é. Você vê que toda hora, até meu parceiro pode dar uma bola na rede e cair, eu peço desculpa. Porque não foi daquele jeito que a gente planejou fazer as coisas, entendeu? É, a educação, fair play, essas coisas eu acho que pra mim é a coisa mais importante que tem que ter. Mas o pessoal de fora às vezes tem que ter um limite, sabe? É, pode torcer, pode gritar. Por favor, não grita na hora do ponto que tá acontecendo o ponto. Pode conversar do lado de fora, mas não grita, sabe? Não fica querendo falar o placar de fora da quadra. Deixa o pessoal dentro da quadra. Eles resolvem ali dentro, eles que estão ali jogando. Recentemente teve um torneio, para falar que não foi eu. Teve um torneio, a gente foi jogar o festival lá em Lavras, Festival da Serra. Fui jogar até com um cara de Lavras, o Daniel Safar. A gente acabou perdendo match point na semi e tal. E na final aconteceu uma situação meio que, tipo assim, uma mãe do lado de fora torceu na hora errada durante o ponto e acabou que tirou o pessoal de dentro da quadra, que estava jogando contra o filho. Tirou, e o cara perdeu a cabeça, exatamente. Então eu falo, quem tá de fora, eu sei que o nervosismo é muito grande, mas vamos analisar a situação e tem certas coisas que são desnecessárias. Entendeu? Atrapalhar o cara que tá jogando contra a pessoa que você tá torcendo, essas coisas eu acho desnecessário. E disso aí, Felipe, falando de tudo isso de torneio e tudo mais, temos o seu torneio muito em breve, né? Em novembro tem torneio Felipe Pimenta. Relembra aí pra gente as datas. Ih, agora você me apertou. Mas eu sei que é o último final de semana de novembro. É o último Se não final me de engano, é semana de 28, novembro, 29 e 30. de quinta a domingo, não é? É de quarta a domingo. Isso, quarta a gente vai fazer a categoria fã masculina e fã feminina. A gente decidiu separar. A gente decidiu separar justamente por causa, tipo assim, porque tem muita criança participando da categoria fã. E às vezes uma criança de 11 anos, uma menina de 11 anos, não quer jogar com uma pessoa que já tem 30, 40, que está iniciando, que o nível é diferente da força, essas coisas. Então a gente decidiu separar homem e mulher para ver se vai dar inscritos, entendeu? Então a gente decidiu separar
a FAM feminina e masculina, para ver se o pessoal acha mais justo, vamos falar assim. Aí na quinta-feira seria a mista D, na sexta-feira a mista Open, no sábado teria a feminina C, se não me engano, a masculina Pro Open, né, que vai ser as mesmas regras da Pro, a feminina, que a gente vai estar fazendo um formato diferente, melhor de 3 sets de 4 games, e no final vai ter a masculina C, se não me engano, eu posso ter invertido a feminina C e masculina C a ordem, tá? E no domingo vamos ter mista C, vamos ter masculina B, que todo mundo tá pedindo, e masculina e feminina D no domingo, à tarde. Sim. Então vão ter todas as categorias aí, de todas as possibilidades para a galera se inscrever, Sim. se divertir, E são vagas competir. bem limitadas, principalmente no sábado e no domingo, pra gente não atrasar muito. Entendeu? Os jogos. Pra gente não ter uma pessoa que chegou ali 10 horas da manhã e sair 10 horas da noite da arena. A gente não quer isso. A gente quer que a pessoa vai, joga, fica, come alguma coisa, torce, sabe? Mas não ficar o tempo inteiro esperando o jogo acontecer. Sim, Entendeu? isso aí eu queria entender de você. Você pode dar algum spoiler aí do que vem de diferente para esse torneio? O que você está pensando para esse torneio? Esse torneio é única e exclusivamente focado nos atletas, tá? A gente quer fazer uma experiência para os atletas que a gente, como tá tendo muito torneio na região, e a gente não tem visto muita coisa assim. A gente vai ter um ou dois tipos de restaurantes do lado de fora para vocês poderem almoçar, comer um lanche, sabe, fazer alguma coisa. Vai ter coisa de café da manhã, da Alecrim. Vai ter coisa, sabe, vamos ter chopp, vamos ter porções lá na Loja. Vamos ter várias coisas diferentes. Vai ter fisioterapeuta vai ter uma área dos atletas com fisioterapeuta, comida, café da manhã para os atletas. Então é um torneio que eu quero fazer único e exclusivamente para os atletas. Vai ser uma experiência diferente para quem estiver participando ali, então. Exatamente, exatamente. E o Podchat vai estar lá. Vai estar lá. Estaremos lá fazendo a cobertura. A cobertura de tudo. Entrevistas com os ganhadores. Vamos ter umas surpresas aí no meio desse caminho, em novembro. E, por favor, se inscrevam, então. As informações todas estão no Instagram da Aloha, né? Da Aloha, se alguém quiser, meu número tá lá, pode me mandar mensagem. Tá o Instagram, o WhatsApp da Aloha também. Lá tem todas as informações, quais os dias certinhos, horários de cada uma das categorias. A gente vai fazer alterações no Let's Play. Eu acredito que quando esse vídeo sair, a gente já vai ter feito as alterações de horário, de categoria, de premiação, essas coisas, vai estar tudo certinho lá. Inscrições, então, pelo Let's Play. Fiquem atentos ao Instagram da Aloha para inscrever todo mundo, participar, aproveitar que é um torneio, como o Felipe falou, que é para ter uma diferença na experiência do atleta. Então, vão lá, compareçam, porque é muito legal participar disso, mas para isso acontecer, a gente precisa apoiar quem está fazendo. Não existe torneio se não tiver inscrito, se não tiver patrocínio, se não tiver pessoas que acreditam naquilo ali. Isso, então é muito importante. A gente quer fazer um evento assim diferenciado para os atletas, para fazer o esporte crescer na região também, entendeu? Estou tentando trazer atletas ranqueados da ITF para jogar aqui a categoria Pro, para todo mundo ver o nível de beach tênis, todo mundo se motivar a jogar, sabe? Todo mundo, sabe, gostar de assistir jogos, sabe? Isso traz benefício para todo mundo. Para todo mundo, gente, é para todo mundo. Como eu dou aula, tem muito professor aqui na região, aqui na cidade, a gente quer vamos juntar e fazer o esporte crescer aqui na região, porque, sabe, ficar com rixa, sabe, um falando mal do outro, eu acho que isso não leva a lugar nenhum. A gente fazendo o esporte crescer na região, todo mundo ganha. E tem espaço para todo mundo, né? Parece que não, mas tem, porque as quadras estão sempre lotadas, os professores estão sempre com turmas lotadas também, estão sem horário, então assim, tem espaço para todo mundo, cada um fazendo seu trabalho bem feito, um apoiando o outro. Você não precisa, eu falo que você não precisa ser melhor amigo, mas respeita o outro ali, sabe? Tem espaço para todo mundo, tem arena para todo mundo, enfim. Isso aqui, assim como é muito o que a gente acredita no Podchat também, o Podchat é um lugar para a gente ter isso aqui, essa troca, conversar e fazer o esporte crescer. Isso, eu falo assim, eu falo com todo mundo que organiza o torneio. Eu faço questão de ir no torneio para, tipo assim, para valorizar o torneio, valorizar a pessoa que está fazendo, sabe, valorizar o esporte, sabe? Vamos valorizar o pessoal aqui da região. A gente se valorizando, todo mundo ganha.
sabe? Sim, e a região começa a se Isso. tornar uma referência também. Teve torneio aqui na Malibu no começo do ano, eu fiz questão de vir participar, de prestigiar, sabe? Tem torneio na Garda, a gente vai prestigiar, vai jogar, isso justamente para fazer o esporte crescer na região, É entendeu? uma roda, né? Ela tem que Exatamente, girar, não adianta. um ajuda o outro. Ela tem que girar para todo mundo. Exatamente. E Felipe, para a gente puxar uma coisa boa aqui e encerrar, só não vale falar a mesma coisa que o Mário já falou. Eu quero um momento seu, que a gente já sabe do seu momento com ele, um momento seu no beach tênis que foi assim inesquecível, que esse aí você vai contar para todo mundo, vai guardar na memória, além de todos, né, que você já tem aí do tênis. No beach tênis, graças a Deus teve muitos. Teve esse com o Mário que foi sensacional, a vibe estava muito boa. Uma coisa que o Mário, que eu gostei que o Mário falou, que foi que muita gente que não torcia pra gente, acabou torcendo pra gente ali durante o jogo, gritando, sabe? Torcendo, a gente olhava de fora da quadra, porque viu que a gente tava jogando muito bem, igual eu falei, tem dia que a gente joga. E ganhar ali de um atleta que, na época, eu acho que, se não me engano, ele tava naquele ranking 3 anos do mundo, alguma coisa. É um cara que tem um talento diferenciado. A mente a gente nem vai falar porque não compensa, mas é um talento diferenciado e a gente conseguiu adaptar o jogo, jogar bem, fazer tudo que precisava, sabe? Manter o nervosismo guardadinho aqui e jogar bem. Mas, ó, teve um momento também que essa o Mário infelizmente não participou, mas também não ganhei o jogo, eu e o Rafael, que a gente tá jogando bastante torneio junto agora. A gente jogou lá em Perdões contra até o Léo Tomé e o Marco Bitar. Eu não sei o sobrenome dele, desculpa. Mas são dois atletas ranqueados que já foram muito bem ranqueados. O Léo Tomé tá até dando aula aqui na Malibu agora. Foi um jogo muito apertado. Foi um jogo assim que eu vi que dava pra gente jogar um nível diferente de beach tênis, sabe? Com muita troca de bola, muita coisa. Tá até no Instagram da Match Point lá, depois se vocês quiserem dar uma olhada no jogo. Foi um jogaço. Foi um jogaço, foi umas 2 horas de jogo. A gente foi mais ou menos isso, 1h30, 2 horas. Perdemos no super tie. A gente tava perdendo, eu falo porque certas situações de jogo, assim, isso aí marca. A gente tava perdendo de 6-0, 4-1. Então, exatamente, da onde você tira força para buscar um 6-0, 4-1? É igual eu falo, no beach tênis, às vezes é um ponto, uma bola faz a diferença. Entendeu? Não desistir, tá 5-0, não desiste do ponto. E acabou que no 4-1 ali, eu e o Rafael sentou, a gente discutiu a estratégia ali, mudamos a estratégia de jogo e acabamos que a gente virou o set para 6-4. E a gente foi jogar o tie, mas aí no tie eles jogaram melhor. Eles acabaram ganhando, se não me engano, foi 10-7, 10-6. Foi jogão, foi um jogão que eu fico muito orgulhoso do nível de beach tennis que a gente apresentou. E mesmo estando 6-0 no primeiro set, não foi jogo fácil, não. A gente deu trabalho para eles, viu? Não é aquela história do. Não, foi 6-0 pro adversário, mas foi super apertado. Foi, mas Foi 40 essa daí 40. vocês podem olhar o vídeo lá que foi. Esse foi de Que foi. verdade. Esse foi de Foi, verdade. mas memórias assim, ó, eu e a Nath, eu comecei a dar aula beach tennis justo quando a gente começou a ficar juntos, isso aí é marcante. E, nossa, teve momentos de aula também, a hora que você tá dando a aula, o aluno faz certas coisas diferentes que eu faço questão de vibrar com o aluno, entendeu? Aluno tem dificuldade em certa coisa, fez certo, eu falo, é isso aí, ó. Às vezes sai um palavrão ou outro, mas é isso aí, sabe? Eu fico feliz, é momento que a gente guarda, entendeu? É momento que a gente guarda. A evolução do aluno também, Isso para mim, como eu já passei por essa fase, principalmente com criança, como eu já tive essa fase de morar fora, tentar jogar profissional, tentar, sabe, fazer as coisas certas, ter um ídolo, tentar imitar as coisas. A hora que um aluno, por exemplo, faz as coisas certas, eu faço questão de parabenizar o aluno, entendeu? É isso aí que você tem que fazer. Agora vamos tentar fazer todas desse jeito. Vamos lá, sabe? Isso daí marca. São muitos alunos que a gente marca, tem certas coisas que a gente ensina que a gente vê que, tipo assim, foi um trabalho bem feito, uma coisa que marca, entendeu? Não só jogos. Não só jogos. Eu esqueci de um momento assim, só pra falar, Pode falar. porque senão o Mário vai ficar bravo. Mas um evento, uma coisa inesquecível pra mim foi o primeiro torneio que a gente ganhou lá na prainha em Oliveira.
que a gente começou perdemos pro Fernandão e pro Daniel Guedes na primeira rodada. Teve até uma discussãozinha ali no final, ali, mas é coisa de amigo. Perdemos o segundo jogo, eu falei, Mário, já tá perdido, vamos jogar o último jogo, vamos embora para casa. Acabou que a gente ganhou do placar que a gente precisava ganhar, a gente classificou em último, ganhamos as quartas de final foi do Tule do Marrom, se não me engano, que a gente já tinha perdido antes. Depois ganhamos a semifinal, depois ganhamos a final de um jogo e foi um torneio assim que a resiliência teve que bater muito na porta ali. Então esse também foi um torneio muito inesquecível pra gente. Foi seu primeiro torneio com o Mário? Foi o primeiro torneio que a gente ganhou. Ah, se não sim. me engano, foi o primeiro torneio que a gente ganhou. E veio de uma situação também delicada e viraram, Exatamente, né? a gente classificou em último assim já desdeixado. A gente classificou por causa de um game. Aí, ó, tá vendo? Nunca tá ganho, fomos gente. campeões, Nunca tá ganho. Vai até o final e acredita. E falando em ídolo que você acabou de citar, eu não perguntei mais cedo. Qual que é hoje seu ídolo aí no tênis e no beach tênis? Vou deixar difícil pra você. A gente tem ídolo, eu tenho ídolo pra cada coisa assim da vida, né? No beach tênis, pra mim, eu acho que o beach tênis brasileiro tá crescendo. O Barão, eu acho que tá fazendo uma coisa muito top pro beach tênis brasileiro. Mas meu ídolo, questão de jogo, habilidade, essas coisas, é o Gianotti. Pra mim, não, aquele cara lá, pra mim, é fora do comum, sabe? É fora do comum. No tênis, pra mim, não tem nem discussão. É o Roger Federer. Na vida tem muitos, porque cada lição de vida a gente aprende, né? Então, ó, tem lição de garra, de correr atrás, que é meu pai, minha mãe, sabe? É questão de viver a vida leve, de ter uma coisa assim, de não se importar com os bens materiais, já é meu avô. Meu avô nunca, ele tinha 10 reais no bolso, você chegava e pedia, eu vou dar R$1 pra uma bala, ele tirava os 10 e dava os 10 reais, sabe? Então tem certas coisas, resiliência, eu acho que até agora que me mostrou mais resiliência foi a Nath. A gente até emociona porque são certas situações que ensinam muito na vida. E a gente tem que ser muito resiliente para isso. Então, para cada situação da vida, a gente tem um ídolo. Isso aí é bom, eu tô tendo que ser bem resiliente aqui para não chorar também, nesse momento. Mas, Felipe, queria muito te agradecer por ter vindo, por ter participado desse episódio com a gente, por ter sido tão honesto aqui nas suas respostas, se abriu mesmo, abriu o coração aqui em vários momentos. Obrigada. Tenha certeza que muita gente vai conhecer um outro Felipe agora. Não é aquele só Felipe de cara Não bravo, é só que o todo mundo Felipe tem da medo de quadra. conversar. Não é só o Felipe mal, de forma nenhuma, com cara de mal, né? Porque Ou ele não é mal. professor chato dentro da quadra. Muito obrigada mesmo. Isso é muito legal de conhecer um pouquinho mais da sua história. A gente vai estar lá no seu torneio em novembro, mais uma vez. Novembro, último final de semana, tem torneio Felipe Pimenta na Aloha. Vai lá no Instagram, vai no Let's Play, garanta sua vaga. Não deixa para a última hora, que ele já falou, são vagas limitadas. Então garanta a sua experiência. Obrigada mais uma vez. Ó, e eu também tenho que agradecer muito, eu já falei isso para vocês fora das câmeras e tal, mas isso que vocês estão fazendo, essa atitude que vocês estão fazendo de querer fazer uma coisa diferenciada para crescer o esporte na região, sabe, para incentivar o esporte, que eu acho que é uma das coisas na infância de uma pessoa que a gente mais precisa, porque o esporte ensina muito para a criança, muito para a pessoa. Essa atitude que vocês tiveram de criar esse podcast, de criar o podcast, vocês estão muito de parabéns e pode contar comigo, assim, e eu tenho certeza que a maioria de Campo Belo aí para contar, para crescer, para fazer isso crescer, para a gente começar a invadir os torneios da região aí. Felipe, de novo, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. E eu preciso lembrar você que tem um comércio em Campo Belo, tem uma marca, quer estar no podcast junto com a gente, quer colocar sua marca aqui, quer que a gente leve a sua marca, o seu propósito junto com a gente nesse projeto, entre em contato. Estamos de portas abertas, estamos começando esse projeto aqui com muito ainda pela frente. A gente também acredita muito que o esporte faz diferença na vida de qualquer pessoa, em qualquer idade. Não é à toa que a gente está aqui, porque faz diferença na nossa também. Então, se você quer se tornar um parceiro do Podchat, entre em contato com a gente tem vários motivos aqui para ter você junto conosco, somando e fazendo isso ser cada vez maior.
Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Obrigada, Felipe. Obrigada, Thales. Obrigada, Nath, que está aí hoje. A gente teve até plateia. Então, muito, muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final. Curtam, compartilhem, comentem, façam tudo aquilo que a gente já sabe que precisa fazer aqui no YouTube. Siga a gente no Instagram, as nossas redes sociais, @podchat.oficial. Nos vemos no próximo episódio e em breve em alguma arena por aí. Um beijo, fui! Galera, obrigado, vamos apoiar. Valeu, Felipe.